Eu posso ir? Eu posso falar? Pode? Sim, sim. Bom, boa tarde a todos e a todas que estão participando desta semana de arquivos. Hoje a live acontece com duas professoras do curso de Arquivologia da Unesp, a professora Márcia e a professora Sônia, e o tema dessa roda de conversa, né, que a gente vai ter, desafios dos arquivos em tempos de pandemia. Nessa live, então, essa live roda de conversa, a gente, então, vai ter primeiro uma exposição da professora Márcia, depois a professora Sônia vai ser a debatedora, tá? Então, vamos lá, professora Márcia, é com você. Oi, gente, boa tarde, estão me ouvindo todos? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, queria agradecer à equipe da Unesp, a equipe da Unimar, pelo convite, pelo tema que vocês definiram, né, para mim e para a Sônia conversarmos aqui hoje com vocês, que é um negócio super, super relevante, super importante, né? Não vai ser uma palestra, me perguntaram agora há pouco dos slides, eu não produzi slides justamente porque eu acho que é um tema que está tão, assim, pungente, está tão debatido, que se eu começasse a falar demais, eu não tenho nem pertinência teórica para discutir tudo, mas é um tema super relevante, muito atual, eu acho que a gente tem que levantar algumas questões para refletir aqui. Quando eu comecei a pensar no que a gente poderia tratar nessa live, eu caí em 3 linhas de pensamento. A primeira delas, uma questão relacionada diretamente ao acesso aos arquivos de um modo geral, o acesso ao acervo nesse período em que os arquivos estão vazios, nós todos estamos trabalhando em teletrabalho, né? Como é que a gente faz garantir isso? A segunda coisa, o segundo tema, a segunda linha, relacionada aos arquivos dos centros de pesquisa, né? Os arquivos das unidades que estão diretamente ligadas ao combate da pandemia, principalmente universidades e centros de pesquisa, os arquivos científicos mesmo, né? E aí, a questão, por fim, a terceira questão, o problema da transparência da informação, né? Pensei nessa sequência. Mas aí ontem eu resolvi inverter a ordem dessa fala, muito por conta da urgência dos temas, né? Primeiro a questão do problema da transparência da informação, né? A ideia de que está acontecendo um retrocesso informacional e uma escolha pela cultura da opacidade da informação, né? Em oposição à transparência, que é baseada em decisões eleitoreiras aí, né? E numa atuação do governo federal fazendo isso, né? E, por outro lado, a atuação dos órgãos do judiciário, que estão aí atuando realmente como um mecanismo garantidor da legislação de transparência, principalmente da lei de acesso à informação, junto aos, principalmente os partidos, né, que têm se mobilizado para impedir essas mudanças que estavam sendo previstas. Aí, ontem à noite, eu vi um manifesto, né? 92 entidades, organizações da sociedade civil, que não são da área da saúde,
lançaram um manifesto chamado Carta Aberta ao Governo Federal, a opacidade custa vidas. Veja, não é gente da área da informação, não é gente da saúde, e que ia falando nesse manifesto sobre o site do Ministério da Saúde ter ficado fora do ar, o novo portal que não divulga dados, o desaparecimento, que eu acho que é o mais grave entre tudo, do repositório de dados do SUS, a tal da recontagem de mortos, né, possível, e o motivo absurdo para tudo isso, que, entre aspas, não dar matéria para o Jornal Nacional, né? Eu fiquei pensando em tudo isso e fui ler o texto, né, e disse, se vocês me permitem, eu vou ler um trecho aqui, abre aspas. A falta de informação oficial sobre a pandemia não é apenas um ataque ao acesso à informação, ataca também a liberdade de expressão e de imprensa. Não se trata de casos isolados, mas que se inserem em um cenário do uso contínuo e sistemático da máquina pública para dificultar o trabalho de comunicadores, criar um ambiente hostil para o exercício profissional e, ao mesmo tempo, reduzir a transparência no governo atual. E aí ela continua depois. A tentativa do governo federal de controlar a narrativa da pandemia por meio da opacidade e do compartilhamento de informações sem provas científicas ou baseadas na realidade não custa apenas a democracia, mas também a vida de milhares de pessoas, principalmente as mais vulneráveis. Fecha aspas. Quem tiver interesse, está na imprensa esse manifesto, é muito interessante olhar quem assinou, porque realmente não tem ninguém da saúde, né? É um texto da sociedade mesmo, de vários grupos e movimentos diferentes. E aí eu fiquei pensando, né, esse texto, a rapidez com que ele foi publicado, né, porque isso tudo começou a acontecer aí na quinta-feira passada, as várias reuniões que o ministro da Saúde tem participado nos últimos dias, ouvindo aí do Legislativo, de que a informação precisa estar disponível, que tem que estar na integralidade, me pareceu mostrar que a sociedade finalmente está mudando e que essa cultura de opacidade, que é uma expressão que foi sempre usada, né, nos meios especializados das políticas públicas de informação, e o José Maria Jardim é o nosso grande expoente nesse assunto, está tomando a sociedade e está transformando realmente essa sociedade em direção a uma cultura de transparência. Então, se a gente pegar lá dos 30 anos, né, que caminharam aí da Constituição Federal, da Constituição de 88, que foi quem primeiro falou em transparência, em acesso à informação, passando pela Lei de Arquivos, até a Lei de Acesso à Informação em 2011, a gente tem aí mais de 30 anos nesse processo e parece que agora realmente as pessoas estão pensando nisso, né? E aí reforça uma outra questão que eu tenho pensado muito a respeito no meio da pandemia como um todo, mas antes já, desde o ano passado eu venho pensando muito nisso, que é a importância da participação da sociedade civil organizada para influenciar decisões políticas e na formulação de políticas públicas, né? Mas aí, tá, o que isso tudo tem a ver conosco, arquivistas, profissionais da informação? Né, voltando, né, porque eu já estava pretendendo falar e isso meio que potencializou. Primeiro, é a questão da importância da ampliação de políticas de informação, que atingem as políticas arquivísticas também, né, que impeçam governos específicos de tomarem e principalmente de sustentarem decisões discricionárias sobre o fornecimento ou não de informação, dependendo da circunstância de interesse que eles têm ali. Né? E aí a gente tem que dividir esse problema em duas partes. Uma parte, a obrigação dos órgãos gestores de fornecer informação adequada, né, no momento certo, e a obrigação dos órgãos gestores de preservar essa informação, portanto, preservar documentos ao longo do tempo. Né? Eu só consigo ver, entre muitos outros, dois caminhos absolutamente necessários, né, para essa situação, que primeiro, uma mudança da legislação para aprimorar a preservação tanto de arquivos quanto de documentos, né, principalmente, e que pouco aparece na lei de acesso. Os arquivos e os documentos, eles aparecem um pouco, fala-se de informação, mas não se fala exatamente de
o quanto a gestão de documentos e o quão profundo essa gestão, essa preocupação deve ser. Isso é um problema que eu vejo do ponto de vista arquivístico e do ponto de vista da preservação efetiva dessa documentação. E uma segunda coisa, que me parece bastante relevante, eu acho que é a importância do movimento associativo arquivístico, como representante da sociedade civil organizada, tomar posicionamento diante disso, sabe? A gente precisa começar a usar a voz que nós temos para discutir essas questões, né? Acesso à informação é um dos grandes motes da arquivologia no século XXI. Nós temos essa obrigação. Mas como é que a gente faz para garantir que numa situação, e eu acho que hoje a situação da pandemia é muito relevante nesse sentido, deixou muito à mostra essas questões, mas nós estamos vivendo questões políticas, sociais aí ao longo dos últimos anos, que também demonstram que a gente precisa atuar nessas duas frentes, né? E aí a gente tem dois problemas que se colocam, um problema relevante que se coloca para hoje, que é, primeiro, o que nos garante que nós podemos ter confiança nos arquivos do Ministério da Saúde? Eu mesma pergunto, eu mesma respondo. É que nós temos arquivistas trabalhando dentro dos arquivos do Ministério da Saúde. Por coincidência, recentemente eu andei conhecendo alguns arquivistas que estão no Ministério da Saúde. Esses arquivistas estão, além de organizar, estão implantando políticas arquivísticas para o Ministério, para tentar garantir que essas, entre aspas, aí, aberrações, não sei que nome usar para isso, aconteçam cada vez menos. Então, o papel do arquivista é também influenciar a política pública arquivística, que não seja no âmbito geral, que seja no âmbito do seu ambiente de trabalho, do seu espaço de trabalho. E eu acho que no governo federal, nos órgãos públicos, tanto do governo federal quanto do governo estadual e municipal também, né, isso é muito relevante. Por quê? Porque tem um problema futuro também para cada um desses órgãos, que aí eu vou usar o exemplo do Ministério da Saúde, foi uma discussão que surgiu aqui em casa. Como é que fica a reputação do Ministério da Saúde como um todo, mas principalmente nesse caso, do seu sistema de informações em particular? Essa é uma preocupação que tem surgido, né, nessa gestão presidencial, não só com o Ministério da Saúde, mas com o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, só para levantar ministérios aí que estão na linha de frente, que a gente tenha visto problemas com disseminação de informação, com movimentos aí de ocultação da informação ou de manipulação da informação para realizar coisas que não são, no mínimo, adequadas, né? Então, essa ingerência política, ela influencia a reputação das áreas de informação e, de um modo geral, das instituições. Isso é um problema, porque se nós queremos garantir uma cultura de transparência, essas organizações governamentais precisam ter uma reputação informacional realmente ilibada. A gente precisa, né, é necessário que o valor informacional esteja garantido. E aí o valor dos documentos é a base disso tudo, né? O registro documental precisa ter essa garantia, né? Então, essa garantia, eu entendo que essa garantia da transparência da informação, né, para finalizar esse primeiro item, está baseada na atuação de um tripé que envolve legislação de qualidade, então precisa trabalhar na melhoria da legislação, por exemplo, melhorando a lei de acesso à informação no sentido de contemplar a relação entre arquivos, documentos e informação. Nós precisamos da atuação da sociedade civil, que ela esteja engajada, né, que ela trabalhe em prol dessa cultura de transparência, com efetividade, como, né, aconteceu agora, voltou todo mundo atrás, né, hoje a base de dados já está sendo publicada novamente, né, e ter gestores públicos qualificados, os servidores, né, principalmente qualificados e atuantes,
nessa busca da garantia da informação correta, no tempo certo, acessível a todos. Esse tripé, e aí nessa última, é onde, na verdade, os arquivistas estão nos três, né, mas esse ponto, né, de você ter profissionais atuando para que a legislação mude e para que a sociedade civil entenda o valor dos documentos, o valor dos arquivos. O segundo item tem a ver exatamente com esse último ponto, né, com essa questão do servidor, do gestor público, no caso do Ministério da Saúde, mas também do profissional de arquivo atuando, né, que é a questão das atividades arquivísticas nos centros de pesquisa, né, como é que está acontecendo isso? Logo que eu comecei a pensar nessa fala, eu lembro, na verdade, logo eu comecei não, isso aconteceu na semana passada, na quinta-feira, quando começou aquela brincadeira de mau gosto, de não divulga mais dados finais e gerais e tudo mais. Eu montei uma planilha no começo de abril, mais ou menos, lá para o dia 10, 15 de abril, eu montei uma planilha para acompanhar a situação, comparar a situação entre Itália e Brasil, começou. Então, nessa minha planilha, todo dia eu estava registrando os dados. Tinha os dados da Itália, né, dos primeiros 30, 40 dias, o Brasil ainda não estava, ainda nos 30 dias do primeiro caso, e eu tinha colocado os campos lá, casos totais, mortes, depois eu incluí mais para frente São Paulo, né, o estado de São Paulo, casos totais e mortes. Por quê? Porque eu ficava irritada que eu não conseguia visualizar no tempo o que estava acontecendo. Primeiro, eu queria acompanhar a situação da Itália. Depois, quando nós ultrapassamos a Itália, nós gastamos um pouco de tempo a mais para chegar na situação da Itália e aceleramos em relação à Itália nesse momento aí em que nós ultrapassamos os números deles. Eu estava acompanhando, né, para saber o que acontecia de semana a semana, olhar a tendência de queda, uma brincadeira minha, mas que me ajudava a entender o que estava acontecendo. Quinta-feira, por coincidência, na quinta-feira, quando parou o lançamento de novos dados, sexta, sábado, domingo, eu não tive condição de atualizar essa planilha. Né? No domingo à noite, ou na segunda noite, eu acho que foi, falei, deixa eu atualizar, deixa eu procurar os dados. Quem disse que eu achei dados? Nada, em lugar nenhum. Foi muito interessante, porque eu não conseguia achar nem na imprensa dados compatíveis. Os dados variavam, dependendo de quem tinha divulgado, do horário que tinha sido divulgado. Não dava para ter confiança na informação que estava sendo divulgada, não só porque o Ministério da Saúde não estava divulgando direito, mas porque como havia várias fontes e nenhuma delas tinha consolidado, a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. E aí, a minha questão é justamente essa. Quando a gente fala de organização dos documentos e das informações durante a coleta de dados estatísticos e dos indicadores, seja das secretarias estaduais, municipais, sejam do Ministério da Saúde, a gente está falando também de arquivo corrente, com gente que deveria ser arquivista também, ou que deveria contemplar arquivistas, trabalhando nessa organização de documentos, que são documentos digitais, que acabam circulando entre os técnicos, sem procedimento de organização. E aí, um dos problemas que resulta disso foi justamente o problema que aconteceu, né, prosaicamente, comigo na minha brincadeira da planilha, que é, você não consegue consolidar dados e ter esses dados, ou ter uma perspectiva desses dados aí ao longo de um tempo curto, que seja consistente. Veja, eu estava fazendo uma brincadeira aqui em casa, minha, pessoal. Agora, pensa no nível disso para o indicador do ponto de vista macro, se a gente pensar em Brasil como um todo, né? Você precisa ter algum trabalho nesse sentido desde o começo. E aí os arquivos correntes, os arquivistas, os profissionais de informação dentro desses órgãos precisam estar atentos, porque isso é uma mudança de postura com a qual muitos de nós não estão acostumados, mas que cada vez vão ser mais necessários, né? Um outro aspecto desse mesmo item é a questão da organização dos documentos da pesquisa científica. O registro de pesquisa, os dados de pesquisa, né? Preocupação com o arquivamento dos dados de pesquisa é uma coisa razoavelmente recente na ciência brasileira, e tem alguns anos em que isso está sendo realmente levado a sério. É um pouco mais antigo no ambiente internacional.
Um dos resultados disso que a gente tem visto mais recentemente é a possibilidade de questionamento mais rápido de resultados de pesquisa que, porventura, não tenham sido feitas com aprofundamento, com o detalhamento, com a preocupação, né, com análise de dados suficiente. Foi o que aconteceu com a pesquisa da Lancet na semana passada, que foi questionada na semana passada, né, dias atrás aí. Toda uma pesquisa a respeito da validade ou não validade da hidroxicloroquina no tratamento da Covid, que foi um tema super debatido e controverso. Você tinha lá uma pesquisa por uma das grandes revistas do mundo, que estava dizendo que, olha, realmente é assim, assim, assado. Semanas depois foi questionado porque os modelos de dados ali não correspondiam aos resultados que tinham sido apresentados. Então, isso é muito importante porque obriga também, por um lado, o pesquisador a controlar melhor seus dados, e aí a gente está falando de documentalistas, arquivistas, profissionais da informação, trabalhando junto aos laboratórios de pesquisa. Isso é um problema no Brasil, assim, quem já trabalhou com documento de laboratório sabe como muitos pesquisadores acham que a documentação do laboratório é sua pessoal, né, acaba não tendo um trabalho em cima disso, mas também tem muito a ver com a questão da memória institucional, que vai além do arquivo institucional. Ontem teve uma palestra no Arquivo Público do Estado sobre também o mesmo tema, né? Os arquivos nos tempos de pandemia, os convidados eram todos profissionais de arquivos da área da ciência, né? Da saúde, da ciência, gente envolvida nas pesquisas que estão acontecendo agora, ou profissionais de centros de documentação que trabalham com essas pesquisas, né, e com os resultados dessas pesquisas. E uma das coisas que me chamou a atenção, que eu não vou lembrar as entidades, lembrei disso agora, que a professora Luciana Reimann levantou, é que há grupos de pesquisadores trabalhando o levantamento de dados, informações, de conteúdo, para a montagem de uma memória, de um conjunto de informações, não sei como eles vão organizar isso, onde isso vai ser organizado, sobre a Covid-19 de maneira ampla, né? Então, o que foi a pandemia? Em 100 anos, é a maior pandemia ocorrida na Terra, com certeza, a primeira em que é possível avaliar desde a situação pregressa, né, onde surgiu, como se espalhou, as questões econômicas envolvidas, as questões sociais envolvidas, as questões psicológicas envolvidas nessa pandemia, ou seja, nós temos um ambiente de informação muito relevante, mas se não houver um trabalho de organização dos acervos que vão ser produzidos aí. Eu não estou falando só dos acervos científicos, estou falando dos acervos e da documentação, dos arquivos que estão aparecendo em todas as circunstâncias, inclusive ministérios, secretarias de saúde, órgãos dos mais variados ligados a essa política. Enquanto isso não for trabalhado, efetivamente arquivado, e não houver um trabalho de pesquisa, qual é a tendência? Daqui a 10 anos, toda essa referência informacional a respeito do que foi efetivamente vai estar dispersa. E o que esse grupo parece estar tentando? Parece estar tentando conseguir que algum mecanismo que seja possível criar para tentar compatibilizar, consolidar essas informações de alguma maneira, que a gente consiga criar, né, de uma certa maneira, a tal da interoperabilidade entre os acervos, para que eles finalmente conversem, né? Aí as questões que nos são muito caras de representação da informação são muito relevantes. A descrição desse acervo, a descrição, no nosso caso, a descrição arquivística, a criação de bases de dados, a criação de mecanismos efetivos, sistemas de preservação digital
vão ser muito relevantes neste caso específico, mas para além das questões institucionais de cada uma das organizações em que se trabalhou, também está surgindo uma ideia nova de que é a possibilidade da troca de informação entre os diversos agentes que participaram, que atuaram de alguma maneira durante a pandemia. Então, você cria uma perspectiva nova a respeito do que é colaboração, né, em centros de informação, colaboração arquivística entre diferentes centros. Eu acho que a ideia de interdisciplinaridade cai muito bem aí e mostra como tudo isso é muito relevante para o futuro, para a compreensão do que foi essa situação específica, mas não só, para a compreensão de tudo que aconteceu ao longo de todo esse ano, né, e dos próximos anos que vão vir, nós não sabemos ainda quando tudo isso vai acabar, né. Por último, eu acho que aí eu queria chegar, a partir dessa ideia de memória institucional, na questão dos nossos arquivos, dos arquivos públicos, da situação que nós temos hoje nos arquivos públicos e privados, mas eu acho que é interessante nós pensarmos nos arquivos que disponibilizam seu acervo para consulta pública de alguma maneira, sejam arquivos públicos realmente, sejam organizações privadas que tenham centros de pesquisa, centros de documentação que disponibilizem, que é, efetivamente, uma coisa que muitos de nós aqui estamos vivendo nesses tempos. Como é que você trata o seu pesquisador ao longo desse período? Hoje é dia 10 de junho, na semana que vem eu vou fazer 3 meses de quarentena, isolamento social, distanciamento social, as universidades estão paradas do ponto de vista presencial. Muitos dos arquivos públicos estão ao mesmo tempo em quarentena também, e, portanto, o acesso físico aos arquivos, aos documentos, está suspenso, só que tem pesquisa andando, né? O desespero da nossa pós-graduação aí mais recentemente as pesquisas estão em andamento, meus prazos estão vencendo, principalmente para os doutorandos e mestrandos aí que estão no último ano de trabalho, de pesquisa. O que a gente faz com tudo fechado? Comigo dependendo de coleta de dados. Como é que eu vou fazer isso, né? Uma primeira coisa que, de cara, nós já percebemos como foi importante ao longo desses últimos anos a ênfase na digitalização do acervo, né? O acervo digital realmente resolveu o problema de muitas pessoas, muitos pesquisadores, e pode resolver de outros tantos pensando na demanda, né? Na digitalização sob demanda, em que você consegue, mediante solicitação, digitalizar um documento específico solicitado por um pesquisador específico e disponibilizar via N mecanismos aí, N ferramentas tecnológicas, para que esse pesquisador possa continuar o trabalho dele, né? Mas aí você tem uma série de outros problemas, que eu não vou nem falar da questão da suspensão do trabalho, de tratamento técnico, de conservação, está tudo parado, né, durante meses e meses, das preocupações com alguns acervos que estão surgindo. Acho que todo mundo aqui está acompanhando a situação da Cinemateca Brasileira, né? A Cinemateca está em vias de ser fechada. Se o contrato vou dar um exemplo, se ela for fechada e o contrato de ar-condicionado for encerrado, nós corremos o sério risco de a parte que sobrou do incêndio que já aconteceu tempos atrás acontecer novamente, então um novo incêndio com um acervo de filmes de nitrato que a Cinemateca possui, ainda um resto, né, desse acervo que ela ainda possui e que é altamente inflamável. Então, como é que você simplesmente deixa um centro de documentação parado, sem tratamento, por questões políticas, voltando de novo lá ao acesso à informação, né? A política pública de informação e a política arquivística também, nesse caso, né? Não estou nem focando isso, mas como é que você pensa no relacionamento com o público em geral, num ambiente de arquivos que carece de fazer parte do imaginário da população,
né? Os arquivos sempre estiveram escondidos. Nos últimos anos, nas últimas, acho que década e meia, aí, últimas 2 décadas, eles começaram a se mostrar mais presentes para a população. Estou falando dos arquivos públicos e dos arquivos destinados, permanentes, destinados à consulta pública, em qualquer instituição. Você precisa manter o contato com o seu público. Como é que isso acontece? Como é que se garante que isso esteja acontecendo? Tá? É um movimento interessante que várias entidades, a gente tem conversado com várias entidades de preservação, e o pessoal está preparando lives, vídeos, webcasts, material, né, nesse formato que a gente está usando aqui hoje, para chegar ao público de interesse de uma maneira diferente, né? Então, os próprios eventos, todos os eventos presenciais esse ano foram cancelados, mas eles continuam ocorrendo, exposições virtuais, publicações na imprensa, a recuperação da informação sobre casos que têm a ver com o que está acontecendo. Então, tem muita gente que tem material ou documentos da pandemia da gripe espanhola de 17, que de repente está publicando esse material também, para que a população veja, possa ser útil, né, que esse material possa ser útil, para que a população em geral comece a refletir sobre o que é documento de arquivo, por que o documento de arquivo é importante, é relevante, e eu acho que os 2 casos aí que circularam bastante, tanto a gripe espanhola quanto a epidemia de meningite dos anos 70, que no nosso caso aqui em São Paulo tem circulado bastante informações sobre essa epidemia, que teve uma situação semelhante, tentaram e conseguiram, nos anos 70, esconder muita informação a respeito do que era aquela epidemia de meningite. Houve 3 anos depois do começo da epidemia, em que foi acontecer efetivamente uma campanha de vacinação, as pessoas não tinham ideia de como acontecia a transmissão. Como é que você aproxima a sociedade dos arquivos, né? Acho que talvez exista uma janela de oportunidade hoje aqui para a gente repensar como nós, arquivistas, profissionais de arquivo, profissionais de informação, podemos nos aproximar da sociedade pela via da informação de natureza cultural, qualquer que seja ela, para tentar contribuir com a melhoria da qualidade da circulação da informação, tentar contribuir com um tema que eu nem quis tratar aqui, porque só isso daria 3 semanas de seminário, que é a ideia de fake news, né, com a população ser capaz de interpretar aquilo que ela recebe, do ponto de vista de informação, venha de onde vier, e impedir que a informação, que o documento seja falsificado e seja projetado aí para essa população de uma maneira completamente equivocada, de má fé, e que não contribui em nada para o aumento da cidadania. Eu acho que foram os 3 pontos, né? Esses 3 pontos eram o que eu queria levantar com vocês para abrir a discussão: a questão da transparência, da informação dos documentos, a questão dos arquivos dos centros de pesquisa e do tratamento desses dados todos, e a nossa posição dos arquivos, sejam públicos, sejam privados, no tratamento ou no relacionamento com os nossos usuários, com os nossos assistentes, com toda a comunidade e a sociedade que utiliza os nossos serviços de alguma maneira ou que são influenciadas por ele. Muito obrigada. Oi, muito obrigada, Márcia, pela exposição, e pontual, absurdamente pontual, né? E deixa eu contar um pouquinho da Márcia, né? Aliás, antes de eu começar, deixa eu começar da maneira adequada, agradecendo o convite. Eu tive esse convite, esse privilégio de ser convidada para discutir um tema que ele é um tema latente, né, que está preocupando todo mundo, angustiando e movendo sentimentos muito profundos, por assim dizer. Então,
Em primeiro lugar, eu agradeço a organização do evento, parabenizo pelo evento, especialmente a professora Leandra e a Danila, né, que estão bastante envolvidas, não só na organização desse debate hoje, mas a organização da semana inteira nessa programação conjunta entre o Departamento de Ciência da Informação, lá da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, juntamente com o Centro de Documentação da Unimar. Márcia, eu vou inverter. Como eu não comecei falando e não ocorreu, eu vou te apresentar, apesar que você já é muito conhecida, muito querida por toda a comunidade arquivística, mas eu sempre acho que vale a pena a gente contar um pouquinho da biografia dos nossos. Eu, particularmente, tenho o prazer de ser colega de departamento da Márcia e estar juntas em algumas empreitadas aí, em defesa dos arquivos, que não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. Mas aí, para quem não conhece a trajetória da Márcia Pazin, a Márcia, ela é formada em História, mestre e doutora em História Social, mas sempre trabalhando com temas ligados à arquivística, arquivologia, né, e arquivística também. Tem, assim, algumas décadas que eu não vou exatamente precisar, mas ela tem algumas décadas de experiência na área, né? A formação dela em arquivologia se deu em grande parte do ponto de vista conceitual junto ao IEB, né? Nos tradicionais cursos de organização de arquivos, né? E desde então ela vem trabalhando tanto em arquivo permanente quanto em arquivo corrente, em alguns centros de documentação. Assim, o currículo é enorme, não daria para fazer menção a todos aqui, mas vale dizer que ela tem uma experiência bastante intensa em todas as áreas, o que é facilmente perceptível pela a visão global da situação que está acontecendo agora em relação ao registro de informações vinculadas a esse momento muito particular que todos nós estamos vivendo, que é essa situação de pandemia mundial, mas que no Brasil, e ficou muito claro pela fala da Márcia, e todos nós sentimos de maneira muito intensa, agravada por uma situação política, onde a gente consegue perceber que há interesses, e interesses declarados na manipulação de dados sobre a situação da pandemia no Brasil, de como isso vem acontecando. Não é segredo para ninguém, ainda temos uma certa liberdade para falar, e todos sabem, assim começa a falar da Márcia Pazin, de que há uma situação eleitoral, né, no horizonte, e que toda manipulação de dados, ou boa parte da manipulação de dados, tem a ver com interesses lá de 2022. O que é muito preocupante. Aliás, é extremamente preocupante. E a gente percebe pela fala da Márcia que onde nós, profissionais da informação, a gente que trabalha com arquivos, ou com coleta de dados, ou sistematização de dados, ou registro de informações, ou seja, tem aí um leque enorme de possibilidades de atuação, estamos envolvidos nisso também, e temos uma responsabilidade que vai além daquela responsabilidade estritamente profissional, do cumprimento do seu dever ou da sua atribuição enquanto alguém que cuida de uma determinada, né, que desempenha uma determinada atividade. Isso vai ao encontro também de uma função social, né, de algo que todos nós estamos inseridos, que testemunhamos e, de certa maneira, temos ainda que limitada, cada um pela sua condição, mas temos alguma maneira de resistir ao que vem acontecendo. Vocês vão perceber que minha fala não é muito otimista, mas é uma fala... Também não é uma questão de ser pessimista, é uma questão de preocupação. Uma preocupação latente, e que, se não me falha a memória, ou eu pessoalmente estou no dia 84 da quarentena,
né, ela vem sendo intensificada tanto pelo noticiário que acompanhamos, quanto pela própria situação pessoal que cada um vive ali, né? E quando a gente entra num momento de conflito de informações, onde não há, onde se perde a confiabilidade no dado que é exposto, isso é um problema sério, é um problema de saúde pública, é um problema social, é um problema econômico, é um problema de diversas ordens aí e que deve ser considerado. A exposição da Márcia, Márcia, eu preciso dizer que você foi muito feliz. Uma das minhas preocupações quando eu recebi esse convite, eu pensei, bom, ele é um tema também da moda, existem várias lives acontecendo, porque é uma preocupação que está aí, todo mundo quer discutir, quer debater e quer se pôr, né? Eu pensei, nossa, que aspecto eu vou pegar? Porque evidentemente que em uma live de meia hora a gente não consegue dar conta da enormidade do problema. Mas você foi muito feliz, Márcia, eu preciso dizer, porque você conseguiu, de uma maneira muito clara, estruturar três dos principais problemas, não os únicos, a gente deve dizer, a situação ela é muito grave, existem diversos pontos de vista aí que podem ser articulados e diversas questões, mas você realmente conseguiu estruturar três problemas estruturais e centrais. Aí, que se a gente for começar a debater, poderíamos ficar a semana inteira falando disso, falando sobre você começou em ordem inversa, mas eu vou falar como você foi elencando, né? O acesso aos arquivos, a documentação de arquivo, ao material de pesquisa, ao que ajuda a construir o conhecimento, o impacto que isso ocasiona nas pesquisas acadêmicas, e não só acadêmicas, mas de cidadãos também, que recorrem diariamente aos arquivos públicos e os que não são públicos, e os que não são arquivos, os que são centros de memória, centros de documentações, bibliotecas, museus, ou seja, não precisa ser necessariamente um arquivo para possuir um acervo arquivístico. Existe aí um aparelho muito grande, diversificado de instituições de preservação da memória que possuem documentos que servem à história, servem a interesses acadêmicos, mas servem a outros tipos de interesse também, e todos se viram engessados, porque eles não estavam preparados para isso, né? Poucos arquivos possuem realmente programas de digitalização organizados do seu acervo, porque a Márcia até colocou a digitalização por demanda, porque é o atendimento imediato e pontual daquele pesquisador que precisa de alguma coisa. Mas arquivos que se propõem a disponibilizar o seu acervo na internet não é exatamente por esses documentos esporádicos que são digitalizados, são por grandes programas de digitalização de acervo, porque você tem que ter um trabalho ali de organização arquivística e de passagem disso para a plataforma que aquela instituição está usando naquele momento, de forma que o contexto da informação não seja perdido, porque isso a gente vê com muita frequência, né? A gente vê, por exemplo, há um grande interesse por imagens fotográficas, só que muitas dessas imagens fotográficas estão dentro de relatórios, então há um descolamento ali, né, de itens documentais das suas unidades documentais, ao disponibilizar isso, a quebra. Então, isso é um problema grande. O como disponibilizar precisa fazer parte de um programa organizado. A situação atual pegou todos os arquivos no susto, eles não estavam preparados para isso, e mesmo os que estavam se organizando nesse sentido, estavam em processo. Então, isso é um problemão que se pôs. Depois, a Márcia colocou essa questão do centro da documentação científica, desses institutos, desses centros de pesquisa que trabalham com dados científicos, em especial sobre a pandemia, e tem muito a ver com o que eu tinha pensado para a fala de hoje, né? Eu já retorno nele, porque é a partir dele que eu vou começar a falar. Em seguida, a questão da transparência, que
é mais que uma questão de direito, é uma necessidade hoje em dia das pessoas. As pessoas, a população, ela necessita de transparência para poder confiar no que está sendo apresentado, para poder garantir. Acho que foi ontem, anteontem, falando dessa questão do surto de meningite nos anos 70, aqui no Brasil, eles mostraram uma imagem de época, mas era uma conexão com o que havia hoje, acho que foi na Globo News, bom, enfim. Então, como maquiaram todos os números, esconderam a questão da meningite, mostraram uma entrevista da época, nos anos 70, que perguntavam para a moça, e você vai se vacinar contra a meningite? Ela falou, não. Por que não? Porque eu não confio. Então, é uma questão... eu falei exatamente isso. Isso aconteceu nos anos 70, aconteceu em muitos outros momentos, e está acontecendo hoje. Né? Se o que é exposto para a população não é passivo de confiança, isso atrapalha todo um programa de saúde público que deve ser implementado ou deve ser acompanhado. Prejudica tudo, basicamente. E o caso que a gente vê é o caso das máscaras. Quem usa, quem não usa a máscara, hoje eu acabei saindo na rua, né? E eu estou em São Paulo nesse momento, e até congestionamento eu peguei hoje, e muita gente sem máscara, porque o comércio reabriu, mas já vai fechar de novo segunda-feira, porque o governador disse que a gente abriu, mas abriu por 4 dias, né, dando lá fazendo uma argumentação sobre avanços e retrocessos necessários, mas que realmente não justificavam os procedimentos que estavam sendo adotados. A transparência, ela tem a ver com credibilidade, e a credibilidade tem a ver com tranquilizar a população. E isso se obtém não só por falas, porque senão a gente entra numa guerra de discursos. Isso tem a ver com dados apresentados. E a gente chega exatamente no ponto, que é o que eu tenho pensado com bastante... Tem gastado aí muitas horas pensando na questão da produção documental, né? Na diferença entre dados, entre informações e entre documentos que são de arquivo e que não são de arquivo, né? Claro que quando a gente pensa nessas estruturas de governo, emitindo notas oficiais, a gente está falando de recomendações públicas que supostamente partem ou se embasam em dados, né, coletados, sistematizados, analisados e consolidados em documentos que serão de arquivo. E essa questão da diplomática arquivística, ficou todo o tempo batendo aqui na minha cabeça, né? Aquela coisa mais básica que a gente aprende quando no curso, né? Quem fez o curso de arquivologia ou fez algum curso sobre diplomática, a diferença entre veracidade e verdade documental. De uma maneira boa, né? Com a divulgação de um mapa, não sei se todos que estamos ouvindo e seus membros da mesa tiveram oportunidade de ter acesso a um mapa, que é um mapa produzido pelo Laboratório de Espaços Públicos e Direitos à Cidade, que é um grupo de pesquisa da USP. Eles pegaram um mapa que controlava a cidade, já que era produzido pela FAO, e relacionaram com o CEP dos casos. Ou seja, mas de onde eles tiraram esses dados? Eles tiraram esses dados do DataSUS, que são dados oficiais do Ministério de Saúde, que vinha ali apresentando número de casos, número de óbito, quem teve, quem não teve, como é que estava. E entre os dados apresentados, se vinculou a esse dado o CEP dos casos. Então, o que esse mapa fazia? A gente conseguia localizar exatamente na cidade de São Paulo, onde havia as grandes incidências de Covid, de concentração. Isso é fantástico, porque isso permite fazer uma análise e desenvolver um plano estratégico de atuação conforme os surtos na cidade.
Não preciso dizer que aquilo ali me impressionou muito e falei, que coisa boa, né? A universidade produziu com dados públicos e não dados brutos, já dados trabalhados ali dentro de um determinado portal. Em menos de 24 horas, o Ministério da Saúde retirou o dado CEP das estatísticas. Foram 24 horas. O suficiente, evidentemente que já estava, mas a partir deste momento a população não conseguirá mais perceber onde as aglomerações estão provocando surtos na cidade. A frustração foi enorme em relação àquilo. Preciso dizer que foi uma frustração gigantesca. E aliado a isso, a gente tem... Porque as notícias elas vêm pipocando. A dificuldade de falar no tema é que são muitas notícias que vão surgindo e isso, são 24 horas. Você não tem nem tempo de processar direito ou de analisar o que está acontecendo. Mas ontem também, junto com a omissão do dado CEP, alinhado aos registros de casos do Covid, estava o nosso ministro da Saúde e ele solta o seguinte termo, e eu coloco entre aspas, assim como a notícia que eu li, que os dados sobre o Covid, perdão que eu vou ler aqui, são inescondíveis. Aí eu pensei, os dados são inescondíveis. Mas que dado? De que maneira esse dado foi coletado? O que é apresentado? Qual é a retificação do dado? Isso influencia. Isso vai influenciar na criação de documentos posteriormente e no que fica de memória oficial para a situação. E vai influenciar muito. Porque existe um direcionamento do que deve ser divulgado, não deve ser divulgado, do que importa sistematizar e do que não importa sistematizar, e mais, do que importa coletar. Porque dados se coletam, né? Eles são objetos, são referências, eles são registrados. Eles se coletam, eles existem ali. Tem a ver, assim como os documentos de arquivo, com ato, com fato, com ações, com atividades, tem a ver com tudo isso, mas não é necessariamente um documento de arquivo, contudo, vai compor o documento de arquivo juntamente, quando transformados em informação. Né? E tudo isso ficou muito presente. Eu até gostaria de ouvir um pouco você comentar novamente, Márcia, sobre o assunto, porque é uma coisa complicada. Que memória nos sobra? Que memória pública após isso? Né? Paralelamente, a gente também precisa pensar que a memória da pandemia atual que ocorre, ela não vai apenas sobreviver, né, ou vai ser construída a partir de registros públicos. Né? As pessoas, e existe um grande movimento na sociedade civil para registro de informações. A Associação de Historiadores Americanos foi o que começou, o ICA veio com muita força nesse sentido, daí a importância também de relacionar o tema Covid com o Covid, a situação do Covid, com o tema que já tinha sido proposto no ano passado pelo ICA para a Semana Internacional dos Arquivos, que é Empoderando a Sociedade do Conhecimento, e como é que isso se coloca. Então, o incentivo a registros no âmbito particular, é mais do que o privado, é o particular, né? É o pessoal, é o que há de mais íntimo, tem sido muito grande. Né? Então, todos nós acompanhamos campanhas de diversas, vindas de diversos frontes, algumas, como o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, institucionalizados, para que as pessoas, a partir ali da sua perspectiva, do seu contexto, do seu dia a dia, criem registros, que fotografem, que criem diários, que façam cartas, que produzam arte. O movimento dos museus também tem sido bastante intenso, estimulando a criação
dentro dessa situação de quarentena que todos vivemos, né? Então, isso também eu acho que é bastante alentador quando a gente pensa, como tudo, que não somente os dados que existem, entre aspas, oficiais de governo, vão sobreviver à situação de pandemia. Eles serão passíveis de análise, evidentemente, diante disso que eu falei e de muitas outras coisas que eu não estou falando e que também eu não consigo enxergar neste momento por vivenciar o tempo presente, mas que vai ficar para a posteridade e que vai servir para análise histórica, né, que futuramente ocorrerá, e eles, combinados com alguns registros vindo da sociedade civil, vão poder traçar aí um panorama mais completo, mesmo diante de situações de controle, ocultamento ou simplesmente não registro de dados referentes ao Covid. Então, assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Queria primeiro passar para você, Márcia, comentar um pouquinho essa situação e também abrir para perguntas, né, dos interessados. Então, Sônia, obrigada pela parte que me toca, a sua apresentação me deixou tão emocionada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar essa sua fala e depois tem uma pergunta aqui que eu vi do Gabriel Blacer, que eles colocaram aqui no chat. Aí eu vou fazer as duas coisas na sequência, tá bom? Vou comentar isso também. Perfeito. A sua fala me trouxe, assim, uma frase que é o seguinte: a confusão é um mecanismo muito eficiente de ocultação da informação. Quanto mais confusão um órgão qualquer pretender realizar, ou realizar por acidente, né, acidentalmente, com os dados que está coletando e divulgando, menos informação ele está fornecendo. Né? Se o povo todo fosse esperto o suficiente lá, talvez, né, que não nos ouçam aqui, estamos só no nosso grupo, vocês não comentem isso fora, eu nego, mas assim, se fossem espertos o suficientes, eles não teriam retirado a informação. Eles teriam misturado a informação de tal forma que nós não pudéssemos compreendê-la. E aí vai para a segunda parte disso. Dados não controlados, dados não consolidados, dados parciais, eles impedem que exista um parâmetro de explicação. Então, vou dar um exemplo. A história do CEP que você contou, eu não estava sabendo dessa história, não acompanhei, né, um pouco antes você estava contando isso, um pouco antes da gente começar a live, mas eu não acompanhei essa situação, fiquei escandalizada e visualizei, assim, foi muito interessante, você foi falando, eu fui visualizando a situação e os impedimentos. Sempre que você não permite que os parâmetros de dados que estão sendo utilizados sejam claros para quem vai usar esses dados, acabou com a possibilidade de uso. Porque ninguém vai conseguir comparar, você não vai conseguir alimentar. Como isso pode acontecer? Isso pode acontecer na montagem dos documentos, isso pode acontecer na transição dos documentos, isso pode acontecer na interpretação do que foi alimentado, né, na geração de documentos de segunda geração, no caso, na criação de documentos de segunda geração. Tudo isso é muito ruim, né? Então, tem uma ideia que circula muito nos ambientes de sistemas, que é a ideia de interoperabilidade de sistemas, que eu acho que vale, de uma certa forma, para essa situação também. As organizações, as entidades, os diversos níveis de entidade, precisam criar mecanismos em que a veracidade documental e a verdade do conteúdo contido ali estejam sendo fiscalizados o tempo todo, já na produção de documentos, porque essa situação é justamente isso, né? Na medida em que você controla a produção de dados e a organização, eu quero enfatizar isso, a organização desses dados, menos passíveis de manipulação, manipulação no sentido de modificação, de desinformação realmente, vai acontecer. E isso na produção documental, nós estamos falando de dados que estão saindo essa semana. Né? Não é coisa que já foi para arquivo, não, é produção documental realmente, né? Que se não for bem trabalhado, não vai resultar em nada, que é a defesa que eu faço do papel dos arquivistas nos arquivos correntes, né? De que o profissional da informação esteja lá presente para impedir que isso aconteça de uma maneira inadequada, né?
Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas assim, é escandaloso que esse tipo de coisa aconteça no âmbito governamental, né? Bom, é muito escancarado, é pouco refinado. O problema é esse, incrível, no fundo. Não é que nunca aconteceu, é que é escancarado demais. Até incompetência, né? Porque até para ser bandido, Choca. você tem que ser competente, né? A competência, o bandido precisa da competência, né? Precisa. Talvez essa seja uma sorte da sociedade hoje, que a incompetência, né, na realização de todas essas ações esteja produzindo as condições para que tudo isso seja questionado realmente, de uma maneira um pouco mais fácil, um pouco mais simples, né? Bom, respondendo a pergunta do Gabriel, né, que apareceu aí no site. O financiamento governamental, né, o desafio dos arquivistas ligados aos arquivos com vinculação ao financiamento governamental, né, o problema que tem sofrido, a pressão que esses arquivistas mantenham uma suposta neutralidade dos arquivos, e põe neutralidade entre aspas, que, em minha opinião, é totalmente oposta às funções da profissão. A palavra neutralidade aí está em oposição, entre aspas, à questão da ética, né? Eu acho que a grande questão aí é ética profissional. Nós temos que ter clareza dos limites aos quais a hierarquia institucional nos possibilita trabalhar, mas nós temos que ter clareza também das nossas opções éticas quando confrontados com situações como essa, né? Nós vimos 2 ministros da saúde, 2 diretores de área, simplesmente dizerem, olha, eu não vou compactuar com isso e vou ter que sair daqui, né? Não duvido que em algumas circunstâncias, alguns profissionais de arquivo tenham que fazer isso também, e que deixem claro, eu acho que isso é uma questão a ser refletida por cada um de nós, por cada um daqueles que trabalham no acesso a acervos documentais ou na manipulação, na organização de documentos, tratando esses documentos, porque isso realmente pode ocorrer, né? E aí a gente tem que fazer uma escolha realmente. E, na medida do possível, retornar. Muitos anos atrás, eu ouvi pela primeira vez, né? Eu venho da iniciativa privada, trabalho no serviço público há 6 anos agora, um pouco mais de 6 anos, direto, né? Prestei muito serviço organizando arquivos e acervos do serviço público. E uma coisa que eu ouvi há muitos anos atrás é que o servidor público das áreas técnicas, ele tem um poder enorme porque ele tem estabilidade de emprego. E que a estabilidade de emprego do técnico, do servidor público, colabora para que esse servidor público lute o máximo que ele puder pela ética da sua profissão, pela realização daquelas atividades de maneira equilibrada, profissional, adequada, né? E que isso é uma coisa muito importante. Eu ouvi isso há muitos anos atrás e eu tenho visto cada vez mais ao longo do tempo que isso realmente é uma realidade, né? O financiamento governamental não pode estar, ou o serviço público de um modo geral, não pode estar subordinado a decisões pessoais de governantes em determinados momentos. Né? O nosso compromisso é com o serviço público, é com a comunicação pública. Né? Eu acho que essa é a grande questão. E neutralidade não deve significar uma posição ética de encobertamento, ou uma posição antiética de acobertamento do mal feito que acontece. É uma batalha nossa, é a nossa batalha profissional, eu acho que é mais importante essa. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu ver, eu tô com a minha barra de rolamento do chat não está funcionando muito bem, mas eu estou vendo só a última. Eu peço desculpa, mas eu vou ir de baixo para cima, tá, para eu conseguir fazer a pergunta. Tem uma pergunta aqui da Valci, que ela diz o seguinte, né? Ela é muito carinhosa com a gente, fala, queridos professores, vocês acham que a diplomática pode ajudar a identificar a veracidade dos documentos produzidos pelo governo sobre a Covid? Você quer falar ou você quer que eu... Não, responde você, que é especialista em diplomática é você. Nem tanto. Valci,
que esse é o complicador, mas é também o testemunho. Os documentos são verídicos. Você lembra daquele filme, eu não sei se todos vocês assistiram, A Vida dos Outros? Os documentos, eles são produzidos conforme o sistema que ele representa, o sistema burocrático que ele representa. É o ministério que coleta os dados, que sistematiza, que divulga, e que estrutura e que produz os documentos, sejam relatórios, sejam boletins, sejam notas, seja o que for. Os documentos, eles são autênticos. O sistema os chancela. O problema é o conteúdo. É uma análise de conteúdo nesse caso. Por isso a preocupação e o que eu falei sobre os dados. Os dados utilizados para produzir os relatórios. Agora, a diplomática, com todo o seu requinte de análise, essa metodologia trissecular, aí é capaz de identificar isso. O documento em si, e é muito significativo um governo produzir documentos que são verdadeiros, com informações que não são completas, ou que foram selecionadas. Isso é passível de análise e é passível de fazer a reflexão do porquê isso está acontecendo dessa maneira. Uma boa análise documental recupera isso aí, e depois você tem, evidentemente, uma metodologia de análise dessas informações que vai levar a hipóteses que se comprovam ou não se comprovam ali, das razões de haver essa seleção de dados, né, a serem utilizados em programas de saúde pública. Mais autênticos os documentos são, né? Deixa eu ver, estou vindo de baixo para cima. A Marlisson Leite tem 2 perguntas. Ela pergunta se já houve uma determinação do STJ para que o governo publicite essas informações em relação à pandemia, e depois, só para lembrar, a OMS também foi omissa e hoje reconhece o tamanho do problema. É difícil, né? É uma situação tão chocante que é difícil, realmente. A OMS, ela demorou um pouquinho aí para divulgar com a velocidade que deveria as informações que ela já tinha. E para precaver, né? Sem dúvida. Agora, eu não sei se o STJ já mandou publicizar, eles estavam discutindo, porque tudo é judicializado, né? Hoje em dia, parece que tudo passa por ali, né? É uma situação política bastante complicada, né? Quando você precisa judicializar qualquer coisa, as coisas mais simples de coisas complexas, né? Eu não sei, você tem esse dado, Márcia? Não, então, eu não tenho certeza se saiu um resultado já, mas alguns partidos, eu acho que a Rede, o pessoal tinha realmente entrado com ações, não sabia que era uma STJ, sobre a disponibilização das informações e a volta do formato anterior. O que eu queria chamar a atenção para isso foi justamente o que me levou a levantar a questão da cultura da transparência em oposição à cultura da opacidade. Vejam, foram 4 dias entre o governo começar a criar problemas, para não sair notícia no Jornal Nacional, e essas ações estarem apresentadas e já estarem sendo julgadas liminarmente, porque eu sei que teve realmente uma liminar de qualquer natureza aí, e o pessoal voltar atrás. Antes mesmo que o STJ tivesse uma resposta a esse respeito, já havia uma situação de desequilíbrio ali, em que o próprio ministro da Saúde achou por bem não ficar brigando, né? Foi chamado, fez uma reunião no Congresso, eu lembro que o presidente da Câmara conversando, né, nessa reunião, em termos bastante amenos, inclusive, do que eu acharia, mas, assim, houve uma reação da sociedade, de um modo geral, que obrigou que isso fosse rápido. Então, a gente tem aí uma janela de 4 ou 5 dias, e agora, de ontem para cá à noite,
os dados já estão como eram anteriormente. Não vou dizer que é a melhor maneira, mas você teve um movimento. Então, eu acho que essa questão da judicialização, ela vem muito também porque a sociedade está se mobilizando e impedindo que aí os governos, não vou falar só do governo federal, mas os governos de um modo geral, tomem atitudes aí discricionárias e mantenham essas atitudes aí por 1 mês, 2, 3 meses, impedindo esses dados de circularem livremente, né? Então, lá tem essa divulgação. Então, acho que isso é uma coisa muito relevante, é muito importante que a gente tenha passado por isso e que essa mudança esteja se concretizando. Não, o fato ali é que algumas coisas são escandalosas, mas aí eu também acho que vai um pouco já no encontro dessa pergunta que o Gabriel fez sobre a neutralidade dos arquivos e se os profissionais que trabalham em arquivos se posicionam, não se posicionam. Mas há poucos dias atrás, esses dados, quando resolveram, né, diminuir ali de 1.300 mortes para 500, assim, aquela coisa bastante chocante, né? Mas o fato é que havia já um movimento entre aqueles secretários de saúde de todos os estados, eles já tinham se reunindo ali, eles iam fazer a soma aritmética simples e dizer, olha, morreram tantos, mas o que chocou foi que eram dados do próprio Ministério, né? 1.300 mortes, não é o número preciso, era 1.300 alguma coisa, no site do Ministério, e no portal dizia que era 580 óbitos no mesmo período. Ou seja, isso tem a ver também com um problema interno dentro da equipe do Ministério, né, que provavelmente a comunicação não tem sido muito boa ali entre eles. Você ainda tem cada vez menos, porque técnicos, né, aqueles profissionais com perfil técnico, não estou falando só de arquivista, mas os técnicos na área de saúde, as pessoas especializadas a que efetivamente fazem a administração acontecer, elas têm sido substituídas por pessoas com outro perfil, um perfil mais de interesse político, e ali ficou escancarado a falta de comunicação, porque a ordem não chegou. Se a ordem tivesse chegado aos técnicos, não haveria aquele choque de informações, que é uma coisa, um problema rudimentar, é um problema assim de conversa. Alguém não telefonou para quem deveria. Decidiram no alto escalão e esqueceram de avisar quem alimentava os dados. Exatamente. Sem a menor sombra de dúvida. É o que temos. Pois é. Professoras, eu gostaria também, primeiramente, apresentar a professora Sônia, perdão por, passou batida. Imagina. Sônia, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, docente do curso de Arquivologia e Biblioteconomia da Unesp de Marília, é coordenadora do Centro de Documentação e Memória da Unesp do CEDEM e presidente da Comissão de Avaliação de Documentos de Acesso da Unesp, na CADA. Foi muito rico, eu fico muito feliz, agradeço a professora Sônia, agradeço a professora Márcia, foi muito rico todo esse evento, ainda bem que vai ficar gravado, que assim, possa assistir novamente, porque trouxe aqui em pautas muitas discussões. Eu comecei a anotar aqui as perguntas e eu não consegui, na verdade, elaborar nenhuma, porque são assuntos assim que a gente se sente, eu me sinto até um pouco desconfortável em tratar, porque para a gente é muito novo. E trazendo para a realidade dos arquivos empresariais, do arquivo privado, né, os desafios que a gente está enfrentando também aqui são vários, dentre elas, essas questões da própria digitalização. A gente está vendo agora, mais do que nunca, a importância de oferecer esse serviço aos nossos usuários, né? Mas o desafio que a gente trava também ali na parte da preservação, porque aí vem uma demanda grande, aí acaba, se a gente não tomar um cuidado por fazer aquela digitalização selvagem, né? E aí, quanto que isso lá na frente a gente vai se comprometer. E, ao mesmo tempo, eu queria ouvir de vocês ali, como que vocês consideram que os arquivos possam se posicionar estrategicamente nessas instituições, né? No âmbito privado, não só privado, mas, tipo assim, como que a gente poderia, de fato, auxiliar as nossas instituições que a gente está atuando ali
para que a gente possa enfrentar todos esses desafios que a gente está tendo. Percebemos que existem grandes oportunidades, por exemplo, igual essa questão de tratamento de dados. Aqui dentro da instituição, a gente está percebendo que cada vez mais é solicitado para o arquivo serviço de estatística mesmo. Qual a porcentagem de docentes que têm competências nesse determinado software? Algumas coisas nesse sentido. E como que vocês visualizam esse posicionamento do arquivo nesse momento, assim? Como que vocês acham que a gente podia se posicionar estrategicamente? Porque se antes a gente já tinha que defender a nossa área, agora, então, a gente tem que ir com tudo, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito disso. Eu queria comentar só rapidamente. Eu entendo, assim, Benita, tá um pouco dentro daquilo que eu falei no começo, sobre os arquivos correntes se aproximarem dos serviços de informação. Durante muitos anos, eu acho que excessivamente, os arquivos tiveram um problema de acúmulo de trabalho, e continuam tendo um problema de acúmulo de trabalho tão grande, principalmente os arquivos administrativos, tá? Vou deixar os arquivos permanentes numa outra categoria. Mas para os arquivos administrativos, esse acúmulo de trabalho fez com que as atividades de gestão de documentos ali de base, sabe? Da organização, da criação de planos de classificação, avaliação e tudo mais, se sobrepusesse muito fortemente a uma outra área de atuação que é muito relevante e que acaba dando um resultado muito rápido, que é a gestão da informação contida nos acervos, né? Nós não podemos esquecer que gestão de documentos e gestão de informação são duas faces da mesma moeda, mas assim, são os dois movimentos de organização e de tratamento do acervo. Nós temos que olhar equilibradamente para as demandas dos dois movimentos. E eu vi durante muitos anos os arquivistas muito voltados para a gestão de documentos nisso, né, nessa coisa da organização, não porque tivessem preferência ou o que o valha, mas por duas situações. Uma, não sei se todos os arquivistas estavam realmente preparados para olhar os documentos como dados, né? Eu acho que muitas vezes os arquivistas não estão preparados para isso. Segundo, porque realmente o volume de trabalho é descomunal, nós sabemos disso, né? A ausência de tratamento desses documentos logo na origem ainda é um problema para nós, no Brasil principalmente, mas em geral é um grande problema. E isso dificulta que nós consigamos olhar para essa documentação e trabalhar essa documentação de uma maneira mais abrangente, mais global e mais estratégica do ponto de vista do uso diário ali dos administradores. E eu entendo, inclusive, que isso é estratégico como representatividade social da área. Né? Quanto mais nós conseguirmos demonstrar para os administradores, gestores de um modo geral, de que o que existe dentro dos documentos são os dados dos quais eles tanto gostam, e que a compilação, o tratamento, a organização, a representação, a descrição desses documentos vai permitir que eles sejam usados, mais a gente consegue retroalimentar esse círculo, né, de garantir que mais seja usado e mais seja demandado. Nós temos muito trabalho, mas essa demanda é necessária, nós temos que fomentar essa demanda, porque é dela, me parece, que depende a mudança de perspectiva do papel do arquivo no ambiente social como um todo. Eu vejo que o papel social do arquivo permanente já está muito mais, sempre esteve muito mais consolidado do que o papel do arquivo administrativo de um modo geral. Só que, pensando em século 22, não em século 21 mais. Onde estarão os arquivos permanentes do século 22, se hoje nós não trabalharmos com gestão de documentos e com tratamento da informação de uma maneira em que realmente a gente construa uma nova percepção do que é o arquivo dentro das instituições, todas elas, dos governos, das organizações privadas, onde quer que a gente esteja. Eu acho que essa é uma questão que está posta, né? E nessas circunstâncias extraordinárias que nós eventualmente vivemos, né? No Brasil a gente não sabe o que é guerra, né? Não conhece, não entende. Outros países têm isso. A pandemia nos traz uma situação extraordinária, né? Com a qual nós não tínhamos vivência.
Então, eu acho que é uma questão que eu colocaria, que eu acho que é relevante. Deixa eu fazer um comentário. Danila, você estava perguntando essa situação aí, qual é o papel dos arquivos, né, no momento atual, o que eles podem fazer, né? Talvez fique um pouco mais claro o que profissionais que atuam com gestão documental podem fazer de imediato, porque sempre parece que quem está ali no arquivo permanente está sentado esperando chegar para ver o que vai fazer, né? Sempre há um mito ali de passividade melhor do que quem atua em arquivo permanente, do que quem atua em arquivo corrente, coisa que eu pessoalmente não concordo, mas não é o tema aqui dessa mesa. Mas eu acredito numa importante função orientativa dos arquivos. Aí não importa se está no corrente, no permanente, se no intermediário, se eu estou no protocolo, onde é que está esse profissional. E eu vou explicar isso com um exemplo da Unesp, que é a casa onde eu atuo. Sabe que agora a minha contagem é em dia da quarentena, lá pelo dia 10 da quarentena, mais ou menos, para vocês terem ideia, uma semana depois foi quando teve aquela grande divulgação da Associação dos Historiadores Americanos, dizendo registrem, anotem, escrevam, guardem tudo que puder, né? Assim, não importa o que, eles falam, guarde tudo que puder. Daí eu fiquei pensando, nossa, vamos ver a avaliação documental disso daí, mas depois resolve, tá bom, guarde tudo que puder. Mas uma semana antes, houve uma reunião na Unesp, eu fui chamada para uma reunião, eu não participo do comitê Covid. A Unesp, assim que aconteceu, deflagrou a pandemia, eles constituíram um negócio chamado Comitê Covid-19 e ele monitora tudo que a universidade faz relacionado à pandemia ali, né? Então, se ia ter quarentena, se não ia ter quarentena, como é que essa quarentena ia acontecer, quem faz aqui, quem faz ali, eles monitoram tudo na universidade. Me chamaram, porque aí o comitê, ele teve uma feliz preocupação, evidentemente, que foi... Eu acho, eles não sabem se expressar, porque não é realmente a área de atuação deles, mas é um comitê multidisciplinar. Ficamos pensando que é importante guardar alguma coisa para a posteridade. Eu pensei, nossa, que bom que eles tiveram essa preocupação. Né? A Unesp, ela está espalhada em 24 cidades do estado de São Paulo, né? E a atuação dela não é exclusivamente na cidade onde tem o seu campo. Aquilo ali pega uma área, né? Uma área geográfica muito maior, pega todas as cidades do entorno. Então, ela tem uma participação realmente muito importante. Falei, nossa, que interessante. No que a gente começou a conversar, eu assim, de cara, falei para eles o seguinte, olha, tem duas maneiras e duas preocupações que devem ser tomadas. Uma, do ponto de vista do sistema de arquivos da Unesp, o que acontece? Esses atos oficiais, né, a instrução processual precisa ser muito bem cuidada, muito completa, precisa cuidar daquilo, alimentada constante, porque no fundo é um processo que chama Comitê Covid-19 e tudo, absolutamente tudo que é feito, que chega nesse comitê, ou seja, todas as informações sobre a Covid, né, e tudo que ele emana está contido nesse processo. Falei, cuide muito bem desse processo, cuide muito bem dos atos administrativos, façam os registros da melhor forma possível. Isso, quanto mais a gente cuidar desse ato de registro dentro dos arquivos, mais dados, mais elementos vão existir para espelhar mesmo a realidade que a gente está vivendo conforme a lógica dos arquivos, conforme a lógica administrativa. Estamos falando de um sistema burocrático, evidentemente. Contudo, aí eu falei, mas contudo, existe vida além da administração, né, da Unesp, e existem importantes fatores de memória que devem ser considerados, e atuações que escapam à administração da Unesp, como o desempenho do seu hospital.
e dos seus pontos de atendimento de saúde nas diversas unidades. Como isso está sendo registrado? Né? É necessário haver orientações e cuidar desta memória, que não é uma memória administrativa, mas é também uma memória da Unesp. E como tal, deve ser zelado. Evidentemente que a Unesp tem um centro de documentação e memória, e que lá a gente tem discutido, e que está fechado, como toda a Unesp, está fechado, então a atuação imediata fica bastante preocupado, mas se traça já um planejamento estratégico de como é que o CEDEM vai lidar com esses registros de memória institucional que não pertencem ao sistema de arquivo, porque essa também é uma fronteira que às vezes é bastante volátil, que precisa tomar um certo cuidado. Então eu me lembro de destacar essa importância, lembro de falar que eles tinham que intensificar a clipagem, né? Existe uma empresa de clipagem contratada pela Unesp, mas principalmente a clipagem dessas notícias locais, que às vezes não são tão cuidadas quanto a dos grandes veículos de comunicação. Eu me que deu uma sequência de orientações ali, tudo isso para dizer que o papel de orientação que profissionais da informação têm nesse momento são valiosos para os registros imediatos e para a guarda dos documentos. E até para o direcionamento de esforços nesse sentido, para que não fique patinando aí e gastando muito tempo com às vezes, o que não é interessante e o que precisava ter uma atenção ali ficar descoberto. Eu acho que, de imediato, assim, o agora é um papel de orientação mesmo. É isso. Perfeito. Muito obrigada, professoras. A discussão foi muito rico mesmo. Eu quero agradecer à Unimar por ter oferecido esse espaço para que a gente pudesse também discutindo hoje esse tema tão importante. Agradeço a parceria da Unesp e se estende a todos os professores que aqui têm nos contribuído. Me sinto muito privilegiada de contar com vocês, de verdade. E faço o convite a todos aí, agradeço a participação de todos que estiveram também aí conosco pelo YouTube, e faço o convite para amanhã. Amanhã a gente vai divulgar, num formato de webcast, ex-alunos, né, que estão atuando como arquivistas, que deram seus relatos de como que eles estão enfrentando alguns desafios também na realidade deles agora nesse tempo de pandemia. Então, vai ser offline, a gente vai publicar na página da Unimar e também divulgar para os demais. Eu gostaria mesmo, gente, de fazer até um convite para que isso se estendesse, né? Eu acho que a gente não, nesse momento, nem ficasse somente nessa Semana Nacional, mas que a gente pudesse pensar em outros formatos, que a gente pudesse sempre estender, né, para poder estar engajando porque os desafios são muitos, né, para a gente que está aqui no arquivo privado, o pessoal que está no arquivo público também. Eu acho que a gente tem que criar essa rede ali mesmo, que eu acho que até o próprio tema da Semana Nacional esse ano já diz, né, empoderar a sociedade do conhecimento. E na sexta-feira a gente vai estender também um tema, que é uma pesquisa da Bianca Lopes, que é doutoranda também lá da Federal do Rio de Janeiro, e vai falar sobre Covid-19 e o acesso à informação pública também. Sexta-feira. Então, todos os dias, nesse horário, 4 horas, aqui no canal da Unimar. Eu agradeço as professoras. Até mais. Muito obrigada, também agradeço o convite. Muito bom. Muito obrigada a todos. Obrigada, Unimar e Unesp, pelo convite. Tchau. Tchau, tchau.